Olá, eu sou a professora Nayara, da disciplina de Sociologia, e o tema da nossa aula de hoje é Cultura e Diversidade. Mais especificamente, nós vamos abordar os conceitos de identidade, diversidade e identidade brasileira. Para começo de conversa, nós precisamos então definir o que é identidade. Partindo da perspectiva do indivíduo, identidade se trata de um conjunto de caracteres próprios, exclusivos, que uma pessoa vai adquirindo, desenvolvendo ao longo da sua vivência em interação com o mundo. Na sociologia, a identidade é vista sempre como transitória, como algo que vai se transformando. Portanto, ela é algo inacabado, pois ela está em constante construção. E essa construção, ela se dá a partir das relações sociais que nós vamos estabelecendo no decorrer de nossas vidas. Ela está vinculada à trajetória individual com a vida em sociedade. Dessa maneira, ela é algo que faz parte da relação indivíduo-sociedade. A formação da identidade está diretamente relacionada a elementos e fatores que são exteriores aos indivíduos, que estão presentes no meio social em que nós estamos inseridos. Dessa maneira, a cultura da sociedade que nós fazemos parte vai moldar a percepção que nós temos sobre nós mesmos e vai compor, então, esse elemento tão fundamental da nossa personalidade que a gente chama de identidade. Vamos pensar um exemplo. Quando viajamos para um local, uma região, um país em que a população possui hábitos, costumes, comportamentos diferentes dos que nós estamos acostumados, daqueles que fazem parte da cultura da qual a gente se origina. Nesse momento de contato com a diferença, com algo que é distinto daquilo que faz parte da nossa percepção de cultura, a gente consegue perceber melhor essas características que fazem parte do que a gente chama de identidade. Fica mais evidente, né, esses elementos que então compõem ela. Bom, já que o meio social, a cultura, ela influencia diretamente na construção da nossa identidade, vamos pensar um conceito mais geral de identidade, a identidade cultural. Como ela se forma? Quais são os elementos que compõem a identidade cultural de um povo? Então, como identidade cultural, a gente entende o conjunto de características que um grupo social compartilha. Essas características são os valores, os costumes, os comportamentos, hábitos que vão se formando ao longo da sua história. E num contexto mais específico, num contexto que faz parte da nossa realidade, a identidade cultural brasileira. Que aspectos foram relevantes no processo de formação do que é ser brasileiro? Bom, um fator que é central na nossa identidade é a questão da diversidade. As diferenças culturais, elas estão presentes no processo de formação da nossa sociedade. O Brasil é uma nação pluriétnica e multicultural, composta por diversos grupos sociais, com diferentes origens étnicas.
Nesse sentido, então, no caso do nosso país, o processo de colonização, ele forçou o contato entre diferentes matrizes étnicas que formaram a nossa sociedade, diferentes grupos com diferentes origens. Essas matrizes étnicas são as matrizes indígenas, relativa, aos milhares de povos nativos que habitavam esse território antes da chegada dos colonizadores, as matrizes africanas, relativas aos povos que foram escravizados e trazidos compulsoriamente da África para cá, e as matrizes europeias, mais especificamente relacionada ao povo português, que foi quem nos colonizou. Portanto, nós, brasileiros, somos produto, resultado da mistura de aspectos genéticos, a tal da miscigenação, mas também de aspectos culturais desses 3 grupos distintos que comporam a nossa população. A nossa identidade brasileira é fruto da diversidade cultural. Nós somos um povo em que a diferença ela é um fator que está presente na nossa origem. Bom, agora, como atividade e com base no que a gente estudou na aula de hoje, vocês vão produzir individual ou em duplas um mapa conceitual sobre os elementos que caracterizam essa diversidade cultural, étnica e religiosa brasileira. O que vocês precisam levar em consideração no momento de produzir, então, esse mapa conceitual. Vocês precisam utilizar exemplos de elementos que caracterizam a nossa identidade cultural, como elementos da culinária, determinados hábitos, estilos musicais, festejos, religiosidades, sotaques, vestimentas, todos esses elementos que compõem a nossa cultura. Vocês precisam também apresentar e identificar elementos das 3 matrizes étnicas que formam a nossa população, da matriz indígena, da afro-brasileira, africana e da matriz europeia portuguesa. Vamos lá? Bom, para finalizar então, retomando os assuntos que nós abordamos nessa aula, nós estudamos sobre o conceito de identidade, relacionando-o com a noção de identidade brasileira, que se caracteriza pela diversidade cultural das diferentes matrizes étnicas que formam a nossa sociedade. Bons estudos e até a próxima aula!